João, pode dar início, João. Seu microfone está desligado. É porque eu tinha cortado a sua... você falar. Enfim. Bom, boa tarde a todo mundo. Para quem não sabe, eu sou o João, da Estatística. Estou, inclusive, no PET. E hoje o meu step vai ser sobre a família exponencial exponencializada. Ela é uma alternativa para distribuições Gama e Weibull. E eu vou falar um pouco sobre ela, em que contexto ela surgiu e um pouco sobre as propriedades dela. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Bom, esse aqui é o sumário da apresentação de hoje. É bem curtinho, na verdade. Primeiro eu vou dar uma introdução, né? Falar um pouco sobre a Gama, sobre a Weibull. Por que elas são usadas, no que elas são boas para serem usadas e os problemas que elas têm, que acabaram levando ao surgimento de outras. Depois falar, de forma geral, sobre a distribuição exponencial exponencializada. E depois falar sobre as propriedades dela, né? Os cálculos dos momentos, tanto o primeiro momento quanto o segundo, que uso para calcular as variâncias, sobre os estimadores de máxima verossimilhança dos seus parâmetros e sobre o intervalo de confiança assintótico, certo? Então, vamos lá. E aí, começando primeiro falando sobre a função Gama, a função de distribuição Gama e a função de distribuição Weibull. Ambas têm dois parâmetros, as duas são utilizadas para analisar variáveis positivas, né? Positivas reais, e no caso elas são muito usadas para analisar dados do tempo de vida. E aqui embaixo a gente tem as distribuições de cada uma delas. F de G vai ser de Gama e F de W vai ser de Weibull, né? E a Gama ela vai ser dada por essas duas aqui, como eu falei. Ela leva dois parâmetros, o parâmetro alfa e o parâmetro gama. O gama é o parâmetro que a gente chama de escala e o alfa é o parâmetro que a gente chama de forma. Então, tem algumas distribuições que a gente vê, enfim, mais avançadas, não que a gente vê necessariamente, mas que existem, que elas têm mais de 3 parâmetros, envolvem, 2 deles são esses aí que eu acabei de mencionar. Né? Só um minuto. Então, a função gama, ela vai ser dada por isso aqui, lambda elevado a alfa, gama de alfa, x alfa menos 1 é alfa x. Isso aqui nos reais positivos, né? Então, o suporte dela vai de 0 a mais infinito. Assim como o suporte da função de distribuição Weibull, aqui embaixo. E como eu falei, ela também tem 2 parâmetros, né? Como ela é uma alternativa à gama também. Ela também é utilizada para fazer as mesmas coisas, geralmente, para analisar dados positivos, dados de tempo de vida. E ela vai ser dada por essa forma aqui que a gente está vendo, né? As variáveis aqui são x, está dentro desse parênteses, elevado a alfa menos 1. E a parte mais assim, estranha dela, na verdade, né, que a gente não vê muito, é que tem uma potência de uma potência aqui. Então, a gente tem exponencial de menos lambda x, e é isso tudo está elevado a outra potência depois. E como eu falei, né, ambas com parâmetros positivos e com a variável positiva também. Então, se você integrar isso aqui de 0 a infinito, vai dar 1. Principalmente porque isso aqui vai surgir a função gama, né, e tal, e aqui também vai dar 1. E como aqui fala sobre a função gama, e ela também vai surgindo lá na frente, eu decidi colocar um lembrete aqui do que ela é. Gama vai ser essa barrinha aqui, né, parece que é aquela parte da forca, e aí, se o K for um número real, por exemplo, o gama de K, sendo um número, né, positivo no caso, o gama de 2, então, o resultado dela vai ser esse K menos 1 fatorial. Aqui eu peguei uma notação diferente, né, mas no final dá a mesma coisa. Então, se eu tenho um gama de K mais 1, sendo K um número inteiro, K mais 1 também é inteiro, então a função gama vai ser igual a esse número fatorial. E se ele não é um número inteiro, ele vai ser dado por essa integral aqui, de 0 a infinito. Então, por exemplo, se a gente dá uma olhadinha aqui mais ou menos no que está acontecendo na função de distribuição gama, tem uma coisa que está bem parecida aqui, né? Porque quando a gente tem aqui de 0 a infinito, isso aqui vai surgir um gama de alfa, no caso. Então, vai se cortar e no final vai dar tudo 1. Assim, continuando. E falando um pouco sobre a função de distribuição gama. Como eu mencionei anteriormente, ela pode ser utilizada para analisar dados positivos. Ela tem uma taxa de falha decrescente ou decrescente, a depender desse parâmetro alfa. No artigo, ele diz isso, o autor do artigo, no caso, né? Ele diz assim de forma direta, não diz muito sobre o que é uma taxa de falha e também não explicita ao longo do artigo, mas como ele falou que é um ponto muito importante, eu decidi colocar aí. Por exemplo, e uma coisa boa também da gama é que se a gente vai trabalhando com mais de uma variável, então, por exemplo, se a gente tiver uma amostra de variáveis aleatórias gama, em determinado momento a gente tiver a soma dessas variáveis, um resultado interessante e que nos ajuda é que a soma de variáveis gama, gamas independentes, identicamente distribuídas, vai ser uma variável gama também.
Só que ela tem um problema, que a função de sobrevivência de uma variável aleatória gama, ela não tem forma fechada se o nosso alfa não for inteiro. Então, por exemplo, se for, enfim, então, se for um número real, quando ele for um número real que não é inteiro, não vai ter uma forma fechada. Porque aquela função gama que a gente mostrou anteriormente, que a gente viu anteriormente, ela não vai ser aquele fatorial, vai ser, no caso, a integral, né? Então, vai bagunçar toda a situação. E aí foi nesse contexto que, alguns anos depois, a função de distribuição Weibull surgiu. E aí, como eu mencionei anteriormente também, ela também vai ser utilizada para se analisar dados positivos, não o suporte dela é positivo. Ela também tem uma taxa de falha crescente ou decrescente, a depender do parâmetro alfa. No caso, a função de sobrevivência dela é mais fácil de trabalhar do que a da gama. E, só que um problema de variáveis Weibull é que a convergência assintótica dos estimadores, ela demora muito. Né? Então, por exemplo, se você estiver querendo estimar os parâmetros dela, o alfa e o lambda, você precisa de uma amostra muito grande para que eles convirjam, não sei se é uma palavra, mas que eles convirjam para uma normal, para você poder fazer as suas inferências, né? E aí, então, a gente está sempre com um problema em relação a essas distribuições. Na gama tinha um, na Weibull tinha outro, você vai resolvendo um problema e vai surgindo outro, né? Então, foi mais ou menos nesse contexto que, por volta de 2000, surgiu essa distribuição exponencial exponencializada. E aqui a gente está representando ela, a notação como sendo esses dois S maiúsculos, né? Obviamente, exponencial e exponencializada. E como as que eu mencionei antes, ela vai ter dois parâmetros, o alfa e o lambda, e o suporte dela vai ser os números positivos, né? Então, para qualquer x maior ou igual a zero. E aí, ela tem as seguintes funções. A função de densidade, a função de distribuição acumulada vai ser 1 menos e elevado a menos lambda x, isso tudo elevado a alfa. E aí, quando a gente deriva isso, né, passa o alfa, faz a derivada de dentro, tal, todo mundo já sabe. Aí a gente vai ter essa função aqui que é um pouco maior. Assim, meio, parece difícil demais a princípio, muito complicada, mas é só lembrar que muitas das coisas aí são constantes. Então, por exemplo, enfim, antes de continuar falando sobre isso, só mostrar aqui que o autor, ele queria mostrar que as funções tanto as funções de sobrevivência e função de risco, que era um problema para ser trabalhadas nas outras variáveis, elas tinham forma fechada, e elas são dadas por essas aqui, respectivamente. A função de sobrevivência é essa, né? E a função de risco vai ser essa daqui, ambas com forma fechada. E aí você tem uma maior facilidade para trabalhar. E aí, como o próprio nome sugere, né, a distribuição exponencial exponencializada, a gente está pegando uma distribuição que já é conhecida, que é exponencial, e está colocando um expoente nela. Então, por exemplo, se a gente pegar esse alfa aqui, ou na acumulada, né, ou na densidade normal, e substituir por 1, a gente vai ter justamente uma distribuição exponencial. Né? Porque, por exemplo, isso aqui vai ficar 1 multiplicando tudo, vai dar 1. Essa exponencial aqui, né, esse parênteses está elevado à potência, vai ficar elevado a zero, vai sumir. Então, a gente vai ficar com θe menos θx, que é justamente a densidade de uma variável aleatória exponencial com o parâmetro lambda. E aí, aquelas coisas bem simples, né, cara? A gente já sabe a variância, a gente já sabe a média, a integral é bem simples, isso aí também. E aí fica só em função do parâmetro lambda. E aqui, por exemplo, só mostrando, isso aqui a densidade das funções exponenciais exponencializadas. A gente colocou um parâmetro lambda fixo, e à medida que a gente vai aumentando o parâmetro alfa, ela vai ficando mais e mais simétrica, né? Então, a gente começa aqui com alfa meio, essa reta aqui é quase assintótica, na verdade, em relação ao eixo y, que na verdade é assintótica, perdão. E, por exemplo, já quando a gente coloca o A igual a 2, já muda bastante a situação, né? Aqui ele representa como A, mas isso na verdade é o alfa. E à medida que a gente vai crescendo, essa função ela vai sendo deslocada assim, né? Vai sendo deslocada para a direita e vai ficando mais e mais simétrica. E aí, certo, mas a gente já tem a função de distribuição, só que é importante também a gente poder calcular os momentos dela, né? O momento nada mais é do que a esperança de x elevado a k, o késimo momento. E aí, se a gente faz o k igual a 1, a gente tem a média, se a gente faz o k igual a 2, tem o segundo momento, que é utilizado para calcular a variância, e assim a gente pode, né, chegar aos resultados que a gente quer. Então, vamos lá. Se a gente tem uma variável aleatória com distribuição exponencial de parâmetro alfa e lambda, vai ser representada dessa forma aqui, né, como eu falei, o késimo momento dela vai ser dado pela seguinte integral, porque ela é contínua, né, então ela
vai depender de uma integral para você calcular os momentos. Alfa lambda, o alfa lambda sai porque são constantes, e aí dentro da integral fica isso tudo aqui, ó. O x elevado a k, que é justamente o que a gente está querendo descobrir, e o resto todo vai ser a densidade, a função de densidade de probabilidade da exponencial. Exponencial exponencializada. Certo, mas aí, se a gente parar para olhar esse termo aqui, esse expoente, esse e elevado a menos lambda x, a gente já sabe que o lambda é positivo. E a gente sabe que o x é positivo também. Então, dois números positivos continuam positivos. E o e tá sendo elevado a negativo de tudo isso, né? Esse negativo aqui não está entre parênteses nem nada. Então, ele vai, independente do resultado que der aqui, como a gente sabe que é positivo, esse resultado vai ser negativo. Então, esse L vai ficar oscilando entre 0 e 1, a depender dos parâmetros que a gente escolhe, né? E aí, o que o autor utilizou isso para poder chegar numa representação em série desse expoente. Porque se a gente fosse tentar integrar pela mão, isso aqui, a depender do parâmetro alfa, ia ficar... Você integra uma vez, vai chegar num ponto, vai ter que integrar de novo por partes, e assim infinitamente. Mais ou menos o que acontece quando a gente está integrando momentos, por exemplo, se a gente está fazendo o segundo momento da exponencial, a gente tem que integrar por partes uma vez. O terceiro momento tem que integrar por partes duas vezes, assim sucessivamente. E aqui, como a gente não tem um número definido, né, então isso ficaria acontecendo. E aí ele conseguiu uma representação em série justamente para esse fator aqui, que vai ser dada por esse termo todo aqui, ó. Só um minuto. Então, a gente tem que... esse termo vai ser representado por esse somatório infinito, que vai alternando o sinal, né? Porque a gente está vendo aqui o menos 1 elevado a uma potência, que é positiva, então ele vai alternando o tempo todo. E essa vai ser uma série convergente, né? Assim, ele só decidiu colocar o C aqui, porque senão a notação ia ficar muito pesada quando a gente passar para o próximo passo. Mas, enfim, vai ser dado por isso aqui, essa soma, esse termo vai ser dado por essa soma infinita, né? Que vai ser uma série que é convergente. Opa. E aí, dessa forma, a gente vai obter o késimo momento, uma expressão geral para o késimo momento, como sendo esse termo aqui, que é bem bagunçadinho assim a priori, mas quando você substituir as coisas fica mais fácil de trabalhar, né? Então, aqui a gente vai surgir de novo, mais uma vez com a função gama de k mais 1 no caso, e aí, isso aqui, pela definição da função gama, vai ser um número positivo, né? A gente não vai ter que trabalhar com a integral, porque os momentos, eles são sempre positivos, né? O primeiro momento, o segundo momento, o késimo momento. Aqui os parâmetros da função exponencial exponencializada e, de resto, aquela série que ele representou como sendo aquele expoente. E aí, para qualquer k maior ou igual que zero, que são justamente os momentos que a gente quer calcular, esses momentos vão ser existentes e a série vai ser convergente. Então, a gente vai chegar num valor, né? Não vai dar menos negativo, não. Não vai dar menos infinito ou mais infinito, como acontece às vezes em sequências de séries. E aí, se a gente tiver um valor inteiro de alfa, esse késimo momento ele pode ser representado como uma soma de uma série finita. E aí, aqui a gente vai fixar o k igual a 1 e o k igual a 2, que são justamente os momentos que a gente está interessado, né? A gente está interessado tanto na média quanto na variância, precisa disso. E aí a gente vai ter as seguintes expressões para cada um desses momentos. Então, a expressão do primeiro momento vai ser dada por isso, e a expressão do segundo momento, do x elevado ao quadrado, vai ser dada por essa função aqui. Certo? E aí, por exemplo, a gente parar aqui, a gente viu que k mais 1, porque eu não sei se está dando para ver o mouse, mas aqui tinha um k mais 1, aí substituiu, fica ao quadrado e tal, e aí isso aí vai convergir, né? Só que a gente também tem outra forma de calcular esses momentos, que eu não sei se o pessoal que está entrando aqui entrou agora, né, no curso já viu, já ouviu falar também, mas a gente também tem como calcular esses momentos pela função geradora de momentos. Então, a gente vai ter um t, que ele vai estar entre 0 e lambda, e aí a função geradora de momentos, a definição dela vai ser justamente a esperança de e elevado a tx. E aí, bom, o cálculo normal da esperança, né? A gente tem a esperança de alguma coisa, vai ser a integral dessa coisa vezes a função de densidade. E aí se repete tudo aqui. Aqui, no caso, não está explícito esse e elevado a tx, porque ele já foi agrupado aqui no final do termo, né?
porque a gente tinha o e elevado a menos lambda x lá da função densidade normal, e aí quando agrupa a mesma base, os expoentes eles se somam, né? Então por isso que aqui fica o t menos lambda x. E as constantes saem, né? Todas aquelas propriedades de integral, e aí vai ser dado por isso, então, a função geradora de momentos. E aí a gente faz uma substituição aqui. A gente chama esse e elevado a menos lambda x de y. Uma coisa que a gente faz bastante para poder resolver algumas integrais de forma mais fácil. E aí, certo. Por exemplo, então a gente sabe que o lambda é um número positivo, né, pela própria definição da função densidade de probabilidade. E o x, se a gente observar aqui nos limites de integração, ele vai de 0 a infinito. Então, por exemplo, se a gente faz o x igual a 0, vai ficar e elevado a menos 0, dá 1. E se a gente faz o x indo para infinito, isso vai para 0. Então, além de mudar essa variável aqui, né, esse e elevado a menos lambda x, e trocar por y, a gente vai trocar também os limites de integração. Aí vai virar justamente 0 e 1, que são os números para onde y converge quando o x vai para 0 e vai para infinito, respectivamente. E aí ele vai simplificar essa parte toda aqui, né, por exemplo, essas duas exponenciais que tinham, para isso aqui, que é uma forma mais fácil. Vai ser y menos 1, alfa menos 1 e y menos t elevado a alfa y. Que é isso aqui, quando calcula tudo, em determinado momento ele chega na função gama, na verdade, em várias funções gama, né? Daquela forma que a gente definiu, e o resultado vai ser essa forma fechada, né? Aqui que fica só em função de gama e dos parâmetros. E aí o t ele vai estar aqui dentro, nesse terceiro termo, no termo denominador, e nesse segundo termo no numerador. E aí, certo, a gente já tem então uma forma fechada para a função geradora de momentos. E aí, bom, se a gente quer achar o primeiro momento, a gente deriva uma vez, o primeiro momento é a esperança de x elevado a 1, né? A gente deriva uma vez igual o t igual a 0. E aí, se a gente quer achar o segundo momento, a gente deriva duas vezes, igual o t igual a 0, e assim sucessivamente. E aí, certo, só que aqui, no caso, o autor, ele derivou o logaritmo dessa função. E avaliou em t igual a 0. E assim ele chegou às seguintes expressões, tanto para a média quanto a variância, que depois a gente vai fazer nos cálculos, né? A expressão da média vai ser se 1 sobre lambda, essa letra aqui que aparece, né? Esse U com corte horizontal, com corte vertical, perdão, é psi, então vai ser 1 sobre lambda, psi de alfa menos 1, alfa mais 1, perdão, menos psi de 1, e a variância vai ser 1 sobre lambda ao quadrado, a derivada, psi a derivada, né? Não sei como se pronunciar certo, a derivada de psi avaliada em 1, menos a derivada avaliada em alfa mais 1. E é interessante pensar, ó, interessante notar, na verdade, que se a gente for lembrar da função da variável exponencial, a esperança dela é 1 sobre o parâmetro e a variância dela é 1 sobre o quadrado do parâmetro. E aí, fora esse termo que está entre parênteses, né, que não é irrelevante, mas assim, é interessante de se ver. Vai ser justamente os mesmos momentos da função exponencial, de uma variável exponencial normal, né, com o parâmetro lambda. E aí essa função psi, ela vai ser justamente a derivada do log da gama, porque, bom, como a gente tinha que derivar para achar os momentos, e como o autor também colocou logaritmo lá dentro, então quando você aplica essas duas operações matemáticas, você vai dar justamente a função psi, que aí o psi de x vai ser a derivada da função gama em x, sobre a função gama em x. Certo, então a gente já tem como calcular os momentos, né, a variância, a média, a gente já sabe a cara da distribuição, só que aí se a gente quiser, por exemplo, fazer inferência, né, para esses parâmetros, então a gente supõe que alguma variável tem distribuição exponencial exponencializada e a gente tem uma amostra aleatória dessa variável. E aí, bom, para quem já viu os estimadores de máxima verossimilhança, né, vai ser aquela função de verossimilhança, tá, normal, que a gente faz o produtório, porque aqui já deu um passo mais longo, né? Mas nada mais é do que a gente pegar aquela função de distribuição, fazer o produtório dela de 1 até n, e depois aplicar o log, que vai dar justamente isso aqui. E aí fica o n
o ln é justamente log na base exponencial, n log de alfa mais n log de lambda, mais todo esse termo aqui, que vai depender dos parâmetros, né? Então, a gente tem o alfa menos 1, que multiplica essa soma do logaritmo, e depois vai ter o lambda, que multiplica a soma de x. Bom, e aí, como a gente tem dois parâmetros, a gente vai ter que maximizar essa função num ponto com duas coordenadas, né? Então, se a gente quer os estimadores de máxima verossimilhança, a gente tem que pegar essa função de verossimilhança e igualar ela a zero. Igualar ela a zero não. A gente tem que maximizar ela igualando as suas derivadas parciais igual a zero. E as derivadas vão ser justamente em relação aos parâmetros de interesse. Então, se a gente derivar isso aqui em função de alfa e de lambda, a gente vai encontrar justamente isso aqui, ó. Então, por exemplo, a gente começando primeiro por alfa, né? A derivada de n log de alfa vai ser, o n vai ser uma constante, derivada do log 1 sobre a função. Aí esse n lambda de n log de lambda some, né? Porque é uma constante em relação a alfa. E o resto vai dar isso aqui só. Só essa parte do segundo somatório, né? Esse aqui no final também vai sumir, porque ele é função de lambda só. E aí, quando a gente deriva em função a lambda, o começo é a mesma coisa, né? Porque a gente tem o mesmo caso aqui para duas variáveis diferentes. E o resto vai dar isso aqui. É um pouco mais complicado, justamente porque o lambda está aparecendo nesses outros dois termos. E aí, certo? Então, a gente tem que encontrar valores de alfa e de lambda que eles satisfaçam essas propriedades aqui. Então, a derivada em função de alfa vai ter que ser igual a zero, e a derivada em função de lambda vai ter que ser igual a zero. E aí, justamente, como eu falei, vão ter que ser dois números que ao mesmo tempo façam isso. Porque, por exemplo, se a gente analisar a variável, se a gente analisar a derivada em relação a alfa, a gente percebe que o lambda está aqui dentro também, então vai depender disso. E o mesmo acontece para a derivada em função de lambda, que a gente tem um alfa aparecendo aqui. Só que, por exemplo, a gente pode escrever essa primeira aqui função como sendo uma função de lambda em relação a alfa, né? Então, a gente quer achar o estimador de máxima verossimilhança de alfa. A gente pode escrever essa primeira derivada como uma função de lambda. Porque, por exemplo, a gente escreveu, né? Deixa eu voltar aqui. A gente passa esse somatório para aquele lado, aí fica negativo, e aí depois faz meio pelos extremos, o alfa vai subindo, o ln volta, e aí depois você só troca os sinais, né? Então você vai ter meio que uma função de lambda para estimar o seu alfa, né? Para encontrar o estimador de máxima verossimilhança de alfa. E aí, bom, por que é interessante? Porque se você já souber mais ou menos, ou tiver uma noção de um valor de lambda, né? A depender de, enfim, de registro na literatura, pesquisas anteriores, isso fica mais fácil para você, né? Você não precisa fazer aqueles cálculos todos. Você tem só uma função aqui, você vai só substituir o lambda e o resto vai ser tudo coisa numérica, porque o n e os valores de x vão ser conhecidos. Então, você já vai encontrar o estimador de máxima verossimilhança. E aí, se você não tiver, é aí que você fica pro lado mais complicado mesmo, né? Então, o que o autor decidiu fazer foi pegar a função de log verossimilhança que a gente viu lá em cima e tentar aplicar essa função que a gente viu aqui, acabou de ver, né? Essa alfa chapéu de lambda e substituir lá. Que aí fica razoavelmente grande, mas não é tão complicado assim. Ó. Então, se a gente parar para analisar, a gente, no final das contas, vai ter uma função que diz respeito somente a lambda. Então, a gente não vai estar mais trabalhando com duas variáveis, né, em uma função só. Esse C aqui vai ser uma constante, que vai sumir, ele decidiu omitir aqui. Mas se a gente analisar aqui, ó, esse NLN desse somatório todo não depende de alfa. Esse NLN de lambda também não depende de alfa, porque era justamente o que já tinha anteriormente, né? E isso aqui permanece a mesma coisa. Ele basicamente substituiu, deixa eu voltar aqui rapidinho, substituiu nessa parte aqui, ó, onde surgiu o alfa aqui e o alfa aqui, aí substituiu por aquela função, né? E, bom, aqui vai ser mais fácil porque a gente vai estar trabalhando só com lambda, só com a estimação de lambda, então a gente primeiro estima o lambda, se a gente não conhecer nenhum dos dois, e aí depois pode passar para estimar o alfa com base nessa outra função que a gente tem aqui em cima, né? Diferente de você ter que fazer, enfim, uma maximização com duas variáveis ao mesmo tempo, que é mais complicado. Então, bom, e por último,
Dadas as estimações que a gente fez sobre os parâmetros da função exponencial exponencializada, a gente pode construir intervalos de confiança, porque esses estimadores têm normalidade assintótica, né? Então, a gente vai ter o seguinte resultado. A raiz de n, sim, isso aqui é porque eu não coloquei em negrito, mas isso aqui é um vetor, certo? Como a gente tem dois parâmetros, tanto esse θ chapéu quanto esse θ vão ser vetores de dois parâmetros. Então, a gente tem que o n, que é uma constante, que multiplicar a diferença desses dois valores, o θ chapéu menos o θ, assintoticamente tem uma distribuição normal bivariada, e a média vai ser 0, e a matriz de variâncias e covariâncias vai ser o inverso da matriz de informação de Fischer em θ. E a matriz de informação de Fischer, para quem nunca viu, ou para quem não lembrava, vai ser dada por isso daqui. Essa aqui vai ser a matriz de informação, certo? A gente está interessado na matriz inversa de informação. Então, a gente encontra ela primeiro, a matriz de informação, e depois soluciona para poder encontrar a inversa de si. E aqui, como é bidimensional, como a matriz é 2×2, perdão, no caso, na diagonal principal a gente vai ter as derivadas de segunda ordem em relação aos parâmetros de interesse. Então, a minha distribuição tem o parâmetro alfa e o parâmetro lambda. Então, do primeiro elemento da diagonal vai ser a derivada de segunda ordem em relação a duas derivações em alfa, e a outra vai ser a mesma coisa, só que no caso, duas derivações em lambda. E aí na diagonal, não na diagonal secundária, né, mas os elementos fora da diagonal principal vão ser as derivadas em função de um conjunto de variáveis, no caso, né, que a gente tem, por exemplo, ela é simétrica aqui, ela vai ser sempre simétrica, a matriz de informação de Fischer. Então aqui a gente tem a segunda derivada, derivando primeiro em relação a alfa e depois em relação a lambda. Por exemplo, se a gente tivesse 3 variáveis, aí seria as derivadas até terceira ordem enfim, do primeiro parâmetro, do segundo parâmetro, do terceiro parâmetro, na diagonal principal, e fora da diagonal principal seriam as derivadas em relação às combinações possíveis dos outros parâmetros, né? Certo, e aí, dado isso, a gente vai poder construir um intervalo de confiança para o parâmetro de interesse, tanto para o alfa quanto para o lambda, que vai ser dado por essa função aqui, ó, que vai ser, função na verdade, que vai ser o parâmetro, mais ou menos o valor tabelado, de Z, que é justamente, como a gente está falando de normalidade assintótica, né, então vai convergir para o normal, e a gente pode usar os quantis da Z para calcular esses intervalos, e aí vai ser justamente o quantil de 1 menos alfa sobre 2, alfa sendo o nosso nível de significância, e aí a raiz do elemento em questão, né, porque aqui está mais ou menos na forma matricial, mas se a gente estivesse fazendo para alfa, era só substituir o θ chapéu por alfa chapéu, e o mesmo acontecia com lambda chapéu, certo? Certo, mas a gente já sabe que a gente tem que derivar em relação a alfa e a lambda na matriz de informação de Fischer, mas como é que fica essa derivada? E aí o que o autor conseguiu encontrar foi que ele vai ter dois casos diferentes. Vai ter um caso para quando o alfa for maior que 2, e vai ter um caso, né, para o caso contrário, que quando o alfa vai ser maior que 0 e menor que 2, já que ele é só definido nos positivos. Então, a gente vai ter o seguinte. A derivada segunda ordem em relação à segunda ordem de alfa vai ser sim, vai ser menos n sobre alfa ao quadrado. O que complica mesmo são os próximos elementos. Não é nem que complica, mas que é uma notação meio carregada. A derivada em relação às duas variáveis vai ser isso aqui que a gente está vendo, n sobre lambda, que multiplica alfa sobre alfa mais 1, alfa menos 1, perdão, e é isso aqui dentro, aquela função psi que a gente viu, né, que é a derivada do log da função gama. E aí a derivada de segunda ordem em relação a lambda é o que fica mais feio, assim, entre aspas mesmo, né? Que aí repete, né, o n lambda elevado ao quadrado, e aí aqui dentro é que começa a ficar bagunçado, entre aspas. Mas tem uma forma fechada, né, então é mais fácil. E aí, certo, esse é o caso para alfa maior que 2. Mas se a gente tiver o alfa menor que 2. Aí, mais uma vez, a derivada em relação a alfa vai ficar bem simples, que vai ser menos n sobre alfa ao quadrado. A derivada em relação às duas variáveis, no caso aqui, vai depender de uma integral. Então, a gente vai ficar com a integral de 0 a infinito, que é no todo suporte, né? De x a menos 2x. E que multiplica essa outra parte.
né, 1 menos 0 elevado a menos x, aquele, como eu falei, aquela exponencial de uma exponencial. Potência de potência, né? E, por fim, a derivada em relação à lambda, né, a esperança da derivada em relação à lambda, ela também vai depender dessa integral aqui, que a gente vai ter que descobrir. Que a gente tem que resolver provavelmente com métodos numéricos, né? E aí, certo, mas aquilo ali, como está mostrando aqui na anotação, na anotação da matriz de informação de Fischer em relação a θ. E a gente não sabe o que é o θ, né? A gente está justamente querendo estimar. Mas, como ele é desconhecido, a inversa da matriz de informação de Fischer, ela pode ser estimada pela inversa da matriz de informação de Fischer aplicada nos estimadores de máxima verossimilhança de θ chapéu, no caso, né? De θ, perdão. Então, a gente não vai ter o θ, mas a gente vai usar aqueles estimadores que a gente viu, de máxima verossimilhança, estimar o lambda, estimar o alfa, e aí assim a gente vai poder fazer um intervalo de confiança assintótico para lambda e para alfa. E, se eu não me engano, era isso. Aqui está a referência do artigo base, né? O artigo ele referencia outros artigos. Mas, enfim, é desse Hammerschwar e do The Bases, não sei, que foi publicado em 2001. Acho que mais ou menos uns 15 anos depois de quando a Weibull foi publicado o artigo da Weibull, e mais ou menos 20 anos depois do artigo da Gama, se eu não me engano. Mas é isso. E se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Por curiosidade, essa família exponencial exponencial pertence à família exponencial? Pertence sim. Tanto que quando, como eu falei, né, a gente faz o lambda não, o alfa elevado a 1, o alfa igual a 1 volta para a família exponencial. E, como a gente já viu, inferência, se não me engano, aí pertence à família exponencial também. Ela pertence também. A Josimara perguntou, né? Pertence. Posso perguntar? Pode sim, professora. João, eu gostei muito de sua apresentação e explicou muito bem. Eu queria fazer algumas perguntas e alguns comentários. Naquela função naquela função que você escreveu a função de risco, você escreveu a função fechada, né? Aí eu queria assim fazer o comentário de por que você não fez os gráficos, alguns gráficos para essa função, porque seria importante você ter apresentado alguns gráficos para diferentes valores de alfa e lambda, já que para o caso exponencial, essa função de taxa de falha, ela só tem uma taxa constante, é uma linha constante. Aí, a vantagem de fazer exponencializada é que ela faz diferentes formas. Eu não sei que tantas Sim. formas diferentes faz. Mas realmente foi um erro meu, professor, que tanto que eu devo ter acabado deixando passar despercebido, porque tem isso no artigo, e é como você falou, para diferente. Eu acho que eu tenho um artigo aberto aqui. Deixa eu só trocar a tela de apresentação, que aí eu vou parar aqui e recomeçar, só um minuto. Agora eu tenho que ver qual é a tela que eu vou apresentar. Cancelar. Deixa só uma janela. Pronto. Justamente... Tá dando para ver aí? Tá. Pronto. Essa aqui é a função de riscos. E aqui o lambda foi fixado, né? E foi mudando o alfa, que no caso ele chamou de A. Pronto. Isso. E você pode experimentar o contrário, né? Aí você fixa agora o lambda e é isso que está falando Moisés. A exponencial corresponde a alfa igual a 1. Que é uma isso, que vai virar exponencial. Essa constante. Aí, quando você faz a exponencializada,
você acrescenta todas essas outras formas. Aí você, por curiosidade, pode fazer agora o contrário. Fixe um valor De alfa em mundos de lambda, né? lambda e veja que funções você obtém. Talvez obtenha parecidas, mas talvez obtenha outras que são diferentes. Não sei. Aí, é só por curiosidade. Aí, então, eu achei assim que está muito boa a sua apresentação, mas o resultado está legal e ficou faltando esse gráfico para você mostrar que esse é um dos resultados desse artigo. Uhum. Outra pergunta que eu tinha era, você disse que aquelas séries convergem. Aí eu queria saber, você entendeu porque realmente aquelas séries convergem? Eu não consegui ver porque realmente aquelas séries convergem. Certinho. Aquelas resultados. Professora, essa foi uma dificuldade que eu tive no artigo, porque o autor, ele pulava muitas coisas, por exemplo, isso que eu julgava justamente importante, porque a gente viu séries, deixa eu apresentar aqui de novo, só um minuto. A gente viu sequências de séries em cálculo 2, e aí eu, inclusive, procurei meu material, que estava aqui no PET, eu não estou apresentando a tela certa, só um minuto. Vocês estão vendo a apresentação ou estou vendo o Google Meet? Apresentação. Ah, ok, certo. E aí eu procurei alguns resultados que diziam respeito a essa série e não consegui encontrar. Eu também procurei online, né? Mas não consegui encontrar coisa dessa forma aqui. Mas... Deixa eu só passar aqui. E aí, assim, eu não encontrei tipo, um resultado fechado, sabe? Tipo, você tem essa forma aqui que leva a exponencial, e aí quando você expande isso em função de uma série, vai ser justamente esse número. Mas eu acredito, professora, que isso vai convergindo a zero justamente por esse fator C aqui. Porque aqui a gente vai ter ele multiplicando no numerador, vai ter multiplicando, né? O alfa menos 1, de acordo, por exemplo, quando o i for 1, então fica alfa menos 1 e só. E aí quando for 2, fica alfa menos 1, alfa menos 2. Só que aí isso vai crescendo, né? A depender de alfa. Só que no denominador tem esse fatorial que depende exclusivamente de i. Aí eu acredito que seja tanto por isso, né? Porque o fatorial ele cresce muito rápido em relação, enfim, ao produto, cresce mais rápido que o produto, cresce mais rápido do que a exponencial, né? Tipo, sim. Do que um número elevado a 2, por exemplo. E também isso vai convergindo para um certo valor, porque esse menos 1 está alternando. Né? Então, a gente começa com valores mais altos, assim, porque como o i está no denominador, quando o i for igual a 1, vai ser um valor de determinado ponto. Aí, quando a gente for subindo esse denominador, como ele cresce mais rápido do que o numerador, ele vai convergir para zero, e aí essas somas entre somas e subtrações infinitas, elas vão sendo meio que desprezíveis para o resultado final, sabe? Mas, realmente, essa foi uma dificuldade que eu tive, porque eu não encontrei uma forma fechada para esse somatório. Não, mas não estou julgando você, nem é uma pergunta para assim, deixar você sem palavras, não é isso. É por causa de que, não é nada disso, longe de mim. É porque, geralmente, nesses artigos de novas distribuições, o pessoal não justifica essas séries, eles fazem muito essa expansão de séries, assim, tem um termo elevado a uma potência, e eles fazem expansões sendo essa potência um número real. E existem alguns resultados, mas isso não justifica que o resultado é uma série convergente. Aí eles não justificam que de fato isso vai dar uma série convergente e ninguém se preocupa por isso. Aí só para contar uma anedota, em um curso que eu estava lá no FPE, eu comentei e disse a um professor, mas eu não consigo provar que essa série converge. Eu também usei todas as minhas técnicas de séries que eu tinha aprendido, de como é que uma série converge, e não conseguia ver que a série converge, e ele me disse, não, mas isso converge, pronto.
Não se preocupe, só converge, pronto. Então, Tanto que... foi assim, converge pronto e assim foi o artigo e converge pronto e não foi justificado. É porque eu não estou com um artigo que o professor Moisés me deu, porque à medida que estava lendo, o que eu achava interessante fui, né, sublinhando e tal, e aí quando chegou que ele deu esse pulo, aí eu fiquei olhando assim, mas gente, isso aqui não é que não está certo, né, porque o artigo foi publicado, foi aceito, foi revisado, mas eu fiquei olhando, tá, mas de onde ele tirou isso daqui? E aí eu procurei, fui ver o resto do artigo, e aí eu só sei que tá várias interrogações, assim, em vermelho, do lado desse resultado, né? Então... É isso que acontece mesmo. João, só para você saber, então, muitas pessoas criticam essa área de novas distribuições de probabilidade. Dos pontos fracos são essas expansões que não têm justificativa, que as séries que obtemos são séries convergentes, porque aí como é que a gente garante que... Porque de aí dessa expansão sai tudo, saem os momentos, a função de momentos, às vezes a própria densidade, tudo sai aí. E como é que se isso não converge, como é que a gente justifica, então, todos os outros resultados? Então, não é julgando você, nada, só um comentário assim, em geral, que eu estou fazendo para alertar, que esteja preparado, que sempre acontece muito. Sem justificação. Aí você tenta, procura, mas geralmente você não vai encontrar uma justificativa de que a série converge. E a última pergunta, Josimara por aí escreveu algumas sugestões, depois você vê. E a última pergunta foi, eu não entendi na obtenção dos momentos ordinários usando a função geradora de momentos, eu não entendi como você pegou o log e depois derivou e obteve os mesmos momentos. Eu não entendi isso, João, porque lembro o teorema de você pega a função geradora, deriva várias vezes, deriva uma vez, por exemplo, a esperança, deriva, valia em zero e pronto. Os cumulantes, não me lembro como é que isso. Pode falar. É que assim, se você deriva a geradora de momentos, você deriva a primeira vez igual a 3 igual a 0, você obtém o primeiro momento, que é a esperança de x. Você bota t igual a 0, deriva a segunda vez, você obtém a esperança de x ao quadrado. Isso. Né? Só que se você tira o log da geradora de momentos e você deriva ela e aplica t igual a 0, você já obtém direto, quando deriva a primeira vez a esperança e a segunda vez a variância, diretamente. Ok, obrigada. Não me lembrava desse resultado. Essa definição da acumulantes. Ok. Eu fiquei perdida aí tentando. Como é que eu tenho os momentos aqui? Ok, obrigada. Pronto, era isso que eu queria perguntar. Pronto, obrigada, João. Obrigada a todos. Certinho, professora. Obrigado. João, deixa eu fazer só os comentários. O Luiz já falou da função risco, né? Na verdade, a gente usa muito, quando o pessoal propõe essas novas distribuições, é justamente pensando nessa função risco. O que é essa função risco? Lá em sobrevivência, a função volta só lá na função risco, que você comentou, mas botou. A função risco, calcular ela é fácil. É a função de densidade sobre a função de sobrevivência. E se você for calcular, a definição dela é a probabilidade de, dado que o indivíduo sobreviveu mais do que T, dado que o indivíduo sobreviveu no tempo T, maior que T, dado isso, a probabilidade dele sobreviver em delta T, de T até delta T. Então, é uma função importante, porque se ela tem, por exemplo, como o Luiz falou, se é alfa igual a 1 é exponencial. Risco constante, então os indivíduos têm o mesmo risco. Em geral, tem populações que indivíduos são imunes a certa coisa, ou tem indivíduos mais susceptíveis, então as formas de distribuição de risco, da função risco aí, vão mudar. Então é importante essa função. O Luiz já comentou sobre essa dos cumulantes, eu ia perguntar, o Luiz acabou perguntando, é uma propriedade lá
da geradora de cumulantes. E só o comentário que eu vou falar no geral é para os novatos aí, os alunos que ainda estão no início do curso. Não se desesperem, tá? Vocês vão passar por um longo processo. Vocês vão passar por não entender nada, faz parte do processo, mas o que é importante, para os que já estão no final do curso, no meio, e para os novatos, o que é importante vocês enxergarem nessa apresentação de João. Ele saiu de probabilidade, quando propôs uma distribuição nova aí, função densidade, função distribuição acumulada. Depois ele achou os momentos, probabilidade. Depois, inferência, pegou inferência, aí foi calcular o quê? Os estimadores de máxima verossimilhança. O que é isso? Obter o ponto de máximo da função de verossimilhança. Vocês precisam aprender isso em quê? Em cálculo. Então, lá em cálculo precisa resolver integral. Então, e lá lá quando João foi obter os estimadores de máxima verossimilhança, aqueles estimadores não têm forma fechada. Então, você precisa de quê? Você precisa de algum método numérico para você resolver essas equações aí. Então, por isso que vocês estudam métodos numéricos. Então, o que eu quero resumir é que, às vezes a gente se propõe a querer fazer umas coisas muito rápidas, mas a gente tem que ter um processo no longo do caminho, tem que saber de probe, tem que saber de inferência, antes disso, né, saber de cálculo, saber de probe, de inferência, métodos numéricos, para depois a gente entender tudo, utilizar isso numa aplicação, numa coisa prática, porque o processo de estatística é isso, você precisa ter uma distribuição, ou algum modelo, você precisa estimar os parâmetros, e estimar os parâmetros passa por isso. Aí existem outros métodos de estimação, mas o da máxima verossimilhança é mais utilizado pelas propriedades assintóticas. Como o João falou, converge assintoticamente os estimadores para o normal. Então, essa é essa observação que eu quero fazer, que a importância de que todas essas coisas, às vezes os alunos ficam muito angustiados, mas eu quero fazer, eu quero aplicar, eu quero não sei o quê. Precisa entender esse processo todo para poder você entender o comportamento da distribuição, para poder saber como é que acha os estimadores de máxima verossimilhança, e assim vai. Então, é um processo aí que vocês vão passar, não se desesperem, mas tem um monte de disciplina no longo do curso aí que o João pegou aí para fazer todo esse trabalho, tá? Então, era só esse comentário. Parabéns pela apresentação, João. Aprendi que eu já tinha visto essa distribuição, mas eu não tinha visto as contas que eu vendo aqui agora com vocês. E alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não. Então é isso. Muito obrigado a todos. Isso. Obrigado para quem esteve aí. E... Não, era só agradecer mesmo. E tchau. Então, tá bom, galera. Até sexta-feira, próxima sexta, né? E o pessoal do PET até breve, até já. Terça-feira, reunião, nós nos encontramos. João, não esqueça de botar os steps hoje no YouTube, não? Inclusive você. Assim que gravar aqui, eu boto, você edita lá e põe. Tá certo? Tá bom. Certo. Gente, tchau. Boa tarde, bom final de semana. Obrigado a todo mundo. Tchau.